Bom, queridos amigos, são 19 horas, então nós vamos dar início à nossa atividade. Mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com uma grande satisfação que recebemos todos vocês aqui na nossa roda de conversa. Essa roda de conversa é promovida pela UMI Livramento, mas eu costumo dizer que é uma roda de conversa de todos nós, porque é um momento que nós temos para nos encontrarmos, para nos reencontrarmos e para nos unirmos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é conhecermos um pouco mais a doutrina espírita e podermos compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Meu nome é Tatiane, estou na diretoria atualmente da área de estudo do espiritismo da UMI Livramento, né, a área a qual promove essa roda de conversa. Hoje o nosso trabalho é em conjunto com a área da família, né, nós trazemos esse tema fundamental para discussão, para conversa, né, que é a função educativa da família. E hoje nós temos dois convidados especiais aqui na nossa roda, o Vinícius Lousada e a Sandra Borba. Então, para nos darmos seguimento então, à nossa atividade, nós vamos passar um vídeo, tá, com uma canção, uma música, nosso momento arte aqui, para que possamos nos harmonizar, né, elevarmos os nossos pensamentos. Aí vamos dar seguimento com a prece de abertura e aí vamos conduzir ao tema de hoje, tá bom? Então, sintam-se abraçados por todos nós. Seu Eli? Amigo, brilha. Um probleminha técnico, mas já vamos retornar com a canção. Enquanto vocês resolvem esse probleminha técnico, quero dar um abraço na Sandra, em especial, e no Vinícius, e para todos vocês. Obrigada, dona Heloína. Obrigada. Obrigada, querida. Beijo no coração. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela, nascida em você, o brilho que domina, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor, abrace o infinito. Destarte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você, querer acreditar, que pode ser feliz e que se libertar. Xalala, xalala. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela, acenda em você o brilho que domina, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor, abrace o infinito. Destarte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você, querer acreditar, que pode ser feliz e que se
Bom, queridos irmãos, aproveitando esta bela canção, vamos elevar os nossos pensamentos, acalmarmos os nossos corações, para que possamos estar em conexão com os benfeitores amigos, em harmonia, em elevo de sentimentos, para aproveitarmos essas oportunidades que o Pai nos concede, de aprendermos cada vez mais sobre a nossa doutrina, podermos conduzir os nossos passos, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, cada vez mais firmes e unidos, convictos dos nossos princípios e dos nossos propósitos, seguindo os desígnios destinados por Deus para cada um de nós nessa jornada. Que possamos cada vez mais estarmos juntos, reunidos, mesmo que seja virtualmente, para que nossos corações possam estar cada vez mais próximos, trocando experiências, trocando conhecimentos e cada vez mais estarmos firmes e convictos que o nosso Mestre Jesus e nosso Pai está conduzindo, nos conduzindo na nossa caminhada. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. No nosso momento da arte, nós tivemos então Esther Becker cantando essa canção chamada Depende de Você. Nossa artista muito talentosa aqui do Centro Espírita Caridade, filha também da nossa companheira Ana Maria, né? Então é muito lindo ver. Aí no vídeo ela está uma menina, mas agora já está uma mocinha, né? Já cresceu. Mas é muito lindo, né? Ver essas crianças que são iniciam, né? No espiritismo, na doutrina espírita, e desde pequenininhos crescendo e podendo também divulgar através da arte, através da música, né, o nosso espiritismo. Muito bom, muito feliz ficamos com isso. Bom, pessoal, mais uma vez vou passar aqui o tema, então, de hoje, da nossa roda de conversa de hoje, é função educativa da família. Os nossos convidados, então, é Vinícius Lousada, vice-presidente de unificação da FERGS, né, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e a Sandra Borba, evangelizadora, escritora e expositora do movimento espírita, né, está aqui conosco também, abrilhantando o nosso encontro. O chat ali, pessoal, vai ficar à disposição, nós vamos ter um momento para perguntas, então vocês já podem colocar ali no chat as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, que nós vamos ter um momento para isso, tá bom? Vinícius, então, eu passo a palavra para ti, dar a introdução do nosso tema, e desde já agradecemos ao Vinícius e agradecemos a Sandra por estarem aqui conosco. Nosso muito obrigada do fundo do nosso coração. Boa noite, Tatiana. Boa noite, José Eli. No nome de vocês, a gente abraça todos os companheiros aqui presentes. Obrigado por esse presente. Estamos acompanhando aqui o trabalho da nossa Sandra Borba, a quem nós admiramos, sobretudo pela perseverança, a constância na tarefa, e é muito bom poder acompanhá-la. Naturalmente, nós temos aqui um papel só de introduzir o tema e já passamos para a Sandra, né? Ela não evangelizou o cachorrinho lá ainda, mas ela vem evangelizando há muitos anos o coração de todos nós. Ela tem muito para nos trazer. Mas, sobretudo, nós precisamos refletir, meus amigos, e é muito importante espaços como esse, sobre a função educativa da família à luz do Espiritismo. Nós vivemos momentos bem desafiantes, esses momentos de transição planetária, em que nós somos convocados, os que compreendemos que escolhemos Jesus por guia e modelo, a testemunharmos os valores de uma nova civilização, de uma humanidade que se propõe a regenerar-se. E necessitamos, portanto, olhar cada vez mais aos textos da doutrina, a mensagem de Jesus, o Mestre de todos nós, e observarmos em nossas famílias o trabalho que nos compete realizar, de edificar no coração da criança, do jovem, de testemunharmos no nosso núcleo doméstico esses valores do espírito imortal que a doutrina espírita nos trouxe e que nos engrandece a vida e a compreensão da vida. Nós
Já passamos por outras experiências religiosas, nesta e em outras vidas. Já fizemos parte de outras escolas do cristianismo. E não raro as nossas vivências, com honrosas exceções, no campo da religiosidade, sofreu muito a falta de espiritualidade, de vivência do ideal, de prática do amor incondicional, como ensinou Jesus e testemunhou. Hoje, com o arcabouço teórico, filosófico do Espiritismo, com a visão de mundo que ele nos oferece, nós precisamos mesmo estarmos atentos a essa dinâmica de observarmos em nosso núcleo doméstico o quanto o Evangelho tem transitado em nossas relações, na experiência do Evangelho no lar, mas, sobretudo, na forma com que educamos nossos filhos e filhas, superando aquelas práticas ultrapassadas de violência, grosseria, aprendendo a lidar com a nossa impaciência de forma a transformá-la em uma paciência assertiva, mas, sobretudo, inspirando-nos nos exemplos de Jesus para que sejamos esses educadores que preparam a humanidade do amanhã a partir dessa turma que anda com a gente, especialmente os nossos filhos, com os quais nós temos uma responsabilidade estabelecida desde o nosso programa reencarnatório. Eles convivem, nossos filhos, vou alargar, nossos netos, com familiares espíritas. E o seu programa estava a possibilidade de reencontrar Jesus no Espiritismo através das nossas próprias atitudes. Nós precisamos ser uma expressão do Evangelho na conduta, na fala, nos pensamentos, para que nesse período de transição, em que há tantos afetos líquidos, tantas relações pueris, tanta ausência de referência, possamos apresentar essa referência que é o Divino Mestre, de forma materializada em nossas vidas, para que eles encontrem recursos para a superação de si mesmos e êxito na presente reencarnação. Certamente nós temos hoje uma oportunidade ímpar. E nós vamos aqui silenciar a nossa reflexão introdutória e já devolver a palavra à direção dos trabalhos, para que possamos aí aprender com o bondoso coração da nossa irmã Sandra Borba. Sandra, um beijo para ti, um bom trabalho, minha amiga. Dona Sandra, então, fique à vontade, o microfone é da senhora. Ok, inicialmente, nosso boa noite. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu estou preocupada com a carga. Só um minutinho. Aí Opa, não, acho que eu vou botar eu mesma, vou botar aqui para não haver problema com o notebook. Deixa eu ver só. Pessoal, nós vamos solicitar que mantenha os microfones desligados, tá? Só para não acontecer a microfonia, tá, pessoal? Obrigada. Então, nosso boa noite a você, Tati, a todos os que integram o M da Livramento. Muito feliz em rever aqui a minha Heloína Lopes, que a gente não vai dizer quando foi que a gente se encontrou, porque senão o pessoal vai para o lápis fazer conta, né? E agradecer aí a presença do nosso querido Vinícius, companheiro aí, educador, pensador, enfim, né? Alguém também de referência para nós nessa área, né? E nos foi solicitado uma abordagem rápida pela programação, né? Uma abordagem relativamente rápida para poder a gente abrir para a roda de conversa, né? Considerando que não é uma live exatamente sob o ponto de vista de palestra, mas um estímulo para que a gente possa trocar aí figurinhas. E nesse sentido, Vinícius, não sai daqui, tá? Porque quando começar a pergunta difícil eu passo para ti, ok?
Então, a gente segue com a parceria com a AFAM. Desde ontem que eu estou na AFAM, parceira da área da família, né? Aqui também nós tivemos, numa regional nossa, aí sim, uma roda de conversa ao vivo, presencial, sobre o tema como está a nossa família. Foi muito bom. E hoje continuo na família. Amanhã à noite tem uma palestra, continua a família. Então, isso significa que nós estamos precisando, não é isso? Refletir muito, pensar muito, porque ô coisinha boa é família e ô coisinha complicada é família, não é verdade? Então, a função educativa da família é a nossa temática que será abordada levemente, vamos dizer assim, considerando, né, o tempo e considerando também que as perguntas elas favorecerão um maior aprofundamento em alguns pontos, né? Então, em primeiro lugar, é necessário dizer que a família é uma conquista histórica, né? Então, nós nem sempre fomos família, não. Nós somos tribo, nós somos clã, né? E o sentido de família tal qual a gente hoje conhece, embora a gente tenha muito ainda da compreensão da famosa família patriarcal de décadas atrás, né? Hoje só não, desde mais ou menos 70, 80, mais 80 acredito, né? Que nós temos muito mais uma noção de família nuclear, né? Mas a percepção de família, sob o ponto de vista histórico, essa concepção ela vai mudando, ela vai se alargando, ela vai se transformando, e hoje, em especial, com as chamadas novas modalidades, né, que nós temos na chamada Constituição Familiar. Então, o tema está aí aberto e continua. Mas se tem algo que não muda, é exatamente o conjunto das chamadas funções da família, né? Não muda. Melhora, evolui, amplia de alguma forma, mas, né, permanecem as funções básicas, acrescidas essas funções básicas de algumas demandas históricas diante dos contextos que a gente vive. Então, de modo geral, a família ela representou, dentro da história das sociedades, uma forma, né, de disciplinamento, podemos dizer assim, das próprias relações. Também tem uma função econômica, daí a figura do herdeiro famoso, né? Diz que o homem precisou colocar a mulher e os filhos bem guardadinhos, né? Para poder, então, dizer que, né, ela... Um instantinho só. Assis, aqui, por favor. É que, como família, eu sou vó, né? Como vó, eu estou esperando uma ligação da neta desde as 6 horas, imagine, né? Então, o que é que acontece? Essas regulações, elas vão existindo para que a vida social ela possa vamos dizer assim, se manifestar de acordo com essas contextualizações, né? Então, o que é que nós podemos dizer, né? Meus irmãos, me desculpem o probleminha rápido. Então, a família ela vai se adaptando aos novos rumos, às novas situações, não é? E essas novas situações, elas vão, então, se configurando mediante os fatores sociais, ambientais, culturais, econômicos, políticos, e, sem dúvida nenhuma, também tem a ver com as questões morais, com as questões éticas, espirituais, momentos de transição que a gente está passando, e assim por diante, não é? Então, o que nós podemos dizer é que, além de todas essas funções econômica, cultural, linguística, social, psicológica, moral, a principal função da família, definida por todos os estudiosos da área, é exatamente a função educativa. Ou seja, não tem nenhuma outra. A chamada criança institucionalizada, a criança que aí está dentro de uma instituição para ser, entre aspas, educada. Pode até ser, viu? Não estou fazendo aqui uma afirmativa radical. Mas
É verdade que todos os estudiosos na área da sociologia, da psicologia, da psiquiatria, da conduta humana, consideram que a família é a base da estruturação da personalidade nova, ou seja, daquela personalidade que vai se estruturando desde a infância, adolescência, juventude, até chegar, logicamente, à idade adulta, que a gente espera que essa idade adulta ela represente, de fato, um processo de amadurecimento, o que nem sempre é verdade, né? Então, muitas vezes nós temos as famosas mãezonas, né? Que dizem assim, meus pequenos, ou então dizem assim, meus filhos, né? Minhas crianças. É quando você pergunta qual é a idade da criança, 40, né? Não sei se vocês conhecem por aí. Aqui a gente conhece bastante essa situação, né? E aí, então, o que é que acontece é que essa função, ela é fundante, ela é estruturante. E quando nós, à luz do Espiritismo, nós vamos estudar a função real educativa da família, essa função educativa ela se amplia para além daquilo que o comum, né? Que o comum aqui da vida social, a partir de uma visão unicista, vamos dizer assim, né? Da vida. Então, a visão espírita da chamada função educativa, ela fica extremamente larga, ampla, né? Ela é interdimensional e, ao mesmo tempo, ela é interexistencial. Por quê? Porque quando a gente fala na função educativa da família, ela não se fecha aqui, agora, nessa experiência, mas ela tem que olhar aquilo que o nosso querido Vitor Hugo dizia, quando afirmava categoricamente que o túmulo tem o seu amanhã, mas o berço tem o seu ontem. Na verdade, a frase dele começa com o berço. Eu é que comecei a propósito com o túmulo, né? Mas não. Se o berço tem o seu ontem e o túmulo tem o seu amanhã. Então, esse amanhã é exatamente a vida espiritual. Mas o ontem também é vida espiritual. E, nesse sentido, a educação ela está presente tanto quando nós lá estamos no plano espiritual, quanto quando nós estamos na erraticidade à espera do processo reencarnatório. Então, em tudo está família, em tudo está educação, em tudo está essa relação de amorosidade, de cuidado, ou então de reajuste, enfim, o que quer que seja que nós necessitamos dentro dessa direção. Mas quando a gente fala hoje sobre a problemática da educação, é preciso que a gente preste atenção no que alguns críticos eles têm colocado em relação ao processo educativo. E nós vamos apontar alguns problemas que hoje os estudiosos dessa temática específica da família, da condição educativa da família, eles consideram que a família hoje é um probleminha, eu acho que é até delicado, é um problemão, né? E é um problemão porque eu vou citar apenas 6 problemas, tá? São muito mais, tá? Mas eu vou colocar 6. Não vou nem aqui lembrar a questão, por exemplo, econômica, nem vou falar. A questão, por exemplo, política, que dividiu recentemente o nosso Brasil, né? O nosso país vivenciou uma expressão muito complicada, que é exatamente a visão, vamos dizer assim, de racha no interior da família em relação a pessoas que disseram assim, meu partido é esse, meu partido é aquilo, não sei se teve aí. Aqui teve irmão ficando intrigado com irmão, pai com filho, filho com pai. Esse não vou nem falar nessas situações, vou apenas indicar situações que as pessoas estudiosas do assunto apontam como o que agrava hoje a função educativa da família. Vamos lá. Primeiro ponto apontado já faz algum tempo é a chamada deserção pelos pais da função educativa. Estou nem falando aqui
em pais separados, em o outro lar que foi formado a partir do divórcio. Não, estou falando isso não. Estou falando da deserção, né, dos pais da tarefa de educar. Isso se discute desde a época, faz tempo, né, da chamada, do chamado programa da Xuxa, que se dirigia às crianças como baixinhos. Então, é exatamente ali que nós vamos encontrar essa situação, né, complicada. Desde ali, a turma já falava que os pais estavam entregando, vamos dizer assim, os processos educativos para outras pessoas, para outras instituições. Então, essa deserção ela é grave porque ela é insubstituível. É uma situação que é insubstituível. Ou seja, a figura materna, hoje, inclusive, falávamos ontem no nosso encontro aqui de família, né? Antigamente se dizia só a questão, né, grave da ausência materna, mas hoje já existe um outro campo de estudo, né, que vai apresentar um dos problemas sérios, que seria exatamente a chamada síndrome do pai ausente. Olha, homenzarada que está nos escutando, cuidado, viu? Então, estudos e mais estudos já estão, né, se processando nessa área, né? Ou seja, o que é que vai acontecer quando o pai é ausente? Então, muitas coisas estão sendo discutidas. Então, como consequência dessa deserção da tarefa de educar, nós temos a chamada terceirização da ação educativa. Ou seja, de repente, quem educa? Quem educa é a escola. Tanto é que você observa, né? De repente, as escolas, para divulgarem os seus produtos, dizem assim: educação emocional para as crianças. Ótimo, maravilha, né? Que não seja boa, né? Trabalhamos com valores, ótimo também. Escola da inteligência, muito bom também o material. Mas isso tudo é auxiliar. Na verdade, a tarefa continua sendo a tarefa da família. Tudo isso entra como apoio, né? Como ajuda, como auxílio. Então, essa terceirização vai principalmente para a escola, vai para a casa espírita. Mas esse menino não é evangelizado? Essa menina não recebe evangelização? Isso 1 hora e meia na semana. Imagine, né, como é grave a cobrança em cima, né, desse tempo pequeno, vamos dizer assim, embora riquíssimo, passado em nome de Jesus na ação evangelizadora. Mas não se pode terceirizar. Aí vem a babá, né, terceiriza para uma cuidadora, terceiriza para um familiar, né, e aí terceiriza para a vovó. Né? Então, a vovó, ela sofre, ela padece, né? Aí para a titia, às vezes para o irmão ou a irmã mais velha, também acontece de tudo que se possa imaginar. Isso tudo é fruto de algo muito complicado no interior da família, que é o chamado abandono. Abandono? Sim, no interior. Existe o famoso abandono que todo mundo conhece, é o pai, a mãe, né? Muito mais a figura paterna, lastimavelmente, né? Que abandona, mas também o abandono materno. Mas hoje se discute o abandono de pais vivos. Muitas vezes os pais, né, ali casados, formando o casal, os cônjuges dentro de casa, mas numa postura de abandono às crianças, aos adolescentes em especial, né? E, além disso, a indiferença. A indiferença, eu não estou nem aí, vai cantando a musiquinha, né? Estou nem aí para o que está acontecendo, como se fosse, vamos dizer assim, essa terceirização e o processo natural de amadurecimento, tanto biológico quanto psicológico, isso é que fosse resolver o problema da educação, né, dos nossos filhos. O outro grande problema é exatamente a transferência para o chamado cuidador digital. Hoje, se sabe que além dos chamados mestres, os professores, os educadores, nós temos umas criaturas, né, chamadas influencers, né? Aqueles que estão influenciando na mídia. Tem gente boa, mas que tem gente complicada, a beça, tem. E a nossa meninada seguindo, né? E aí, de vez em quando, eu sou curiosa, então procuro ver o que é que está acontecendo, e aí só Jesus na causa, e só o Ministério da Justiça entrando para coibir determinadas situações. Então, esse cuidador digital, que muitas vezes ocorre já desde o bebezinho não sabe nada, mas já sabe que está claro, né? Eu tenho a impressão que na barriguinha, no ventre materno, ele já exercita um teclado imaginário, porque, né, a turma já está reencarnando com isso daí. Mas nós temos
uma outra problemática apontada pelos estudiosos da família, que é exatamente o conjunto das chamadas compensações materiais, obviamente para certa classe social, né? Então, de repente, o que é que acontece? A ausência dos pais, trabalham muito, há pais que trabalham 12 horas. Tem uma médica que eu admiro muito, não vou dizer o nome para não queimar a figura, né? Mas li numa obra dela maravilhosa, dizendo o seguinte, que sai de casa às 6h30 e chega em casa às 11h. Ela sai de casa às 6h30 da manhã e ela chega às 11h, ela talvez não dê boa noite aos meninos e talvez não dê bom dia. Então, um outro grupo que nós temos é o chamado pais de fim de semana, quando temos, porque às vezes o final de semana tem que ter agito, tem que ter os encontros sociais. Então, é uma situação muito complicada. E muitas vezes, vamos dizer assim, dar uma resposta, os pais começam. Eu escutei ontem a minha neta dizer assim para mim, mãe, tem uma menina, ela não tinha nem 8 anos, eu acho, mas ela tem um iPhone. Eu digo, né? Que coisa, né? Ela tem um iPhone com 7, 8 anos. Eu estou aqui já chegando quase 70 e não tenho, ó. Aí ela olhou para mim com aquela cara de adolescente e disse assim, mas eu queria ter. Eu disse, eu também. Só que o que eu ralei até hoje não deu para eu comprar um iPhone para mim. Então, imagina que tu não tem que ralar, jogando logo a responsabilidade. Mas é esse consumismo que faz com que as nossas crianças e adolescentes, eles comecem a exigir, na ausência dos pais, principalmente, as compensações de ordem, então, material. E, finalmente, as chamadas influências, já falamos, né, ligeiramente, as influências midiáticas, não só, né, aquelas figuras que se apresentam como os influencers sociais, né, midiáticos, mas da mídia como um todo. Então, essas são algumas das grandes dificuldades, esses são os grandes entraves na efetivação da chamada função educativa, né, da família. E qual seria a função educativa da família? Nós temos que abordar rapidamente, né, umas 3 direções, vamos dizer assim, dessa função educativa. Claro, a chamada função educativa da própria civilidade, né? Então, nós temos que ter a preocupação, né, com o comportamento, o modo de ser da nossa criança, do nosso adolescente, né? Porque a turma está cada vez mais centrada em si mesma e muitas vezes apenas nas influências. E aquilo que era a nossa... Eu lembro-me, né, que é uma obrigação nossa, criança. Tudo bem que eu fui criança há bastante tempo, né, Vinícius? Eu e acho que tu um certo tempo também, né? Então, chegava uma pessoa adulta, cumprimentava, a gente respondia, não era isso? Era sim, era. Não sei se ainda é por aí. Aqui tá difícil. Às vezes você tem que dizer, olha, boa noite, bom dia, boa tarde, está perguntando você como é que você vai. Então, a gente tem tido grandes problemas na chamada educação da civilidade, né? Então, essa questão do dia a dia, da relação cultural, né? Isso tudo é importantíssimo. É uma direção da função educativa da família, porque a sua função é sociocultural também. Então, ela tem que, né, atender a essas situações que são reais. Mas a outra que todo mundo conhece é a educação intelectual, claro, né? Então nós temos, inclusive, uma legislação que cai em cima de nós, que as crianças têm que estar matriculadas, os adolescentes têm que estar matriculados, os jovens têm que estudar. Isso aí é da nossa própria cultura, né? E essa educação intelectual, nós nos esforçamos pelo melhor, a melhor escola pública, se podemos pagar uma escola particular, o acompanhamento. Aí lá vem, né, a criança ou o adolescente enfrentando a luta da escola, que não é fácil, né? Eu que acompanho, sei que não é fácil não, viu? A turma realmente é conteúdo, a escola continua, viu, Vinícius? Conteudista ao extremo, né? E isso tem trazido muita rebeldia, primeiro por aqui, no campo das escolas, a crítica dos alunos pela ausência de metodologias mais atrativas, né? Mais dinâmicas, mais integrativas. Isso aí é muito grave. Mas de todas essas funções educativas, a mais grave é a função psicológica mais moral. Ou seja, é essa função eminentemente educativa. E essa função eminentemente educativa é ela quem vai poder proporcionar o quê?
a formação da personalidade que aí está, mesmo considerando, conforme a questão 383 do Livro dos Espíritos, que sendo acessíveis às impressões que recebe, a infância é o melhor período, mas sem esquecer do que a doutrina nos ensina. Esse espírito, voltamos a Vitor Hugo, ele tem um ontem, né? Esse ontem vai se apresentar hoje em formatos curiosos, interesses, né? Temperamento, alguma coisa, tendências, gostos, escolhas, preferências, tudo isso constitui o conjunto do nosso currículo espiritual, que reencarna conosco, né? E nós vamos apresentando. É por essa razão que Santo Agostinho vai nos dizer na mensagem, capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que compete aos pais, desde cedo, observar os instintos, as tendências, primeira função, além da função educativa no sentido geral, e além da sua função cuidadora específica, né, amorosa, observar. Kardec já nos diz, para educar, preciso tato, observação. Então, é preciso observar desde cedo o que é que ela manifesta para que a educação moral ela possa se processar. E Kardec vai nos auxiliar dizendo, não é uma educação moral livresca, mas é aquela que deve se alicerçar no ensino, na lição exemplificada pelos pais. Disciplinas morais, hábitos, considerando que o nosso codificador retoma o conceito de educação como formação de hábitos, e nós, data vênia, acrescentaríamos hábitos saudáveis, né? Hábitos de ordem, como ele vai dizer em A Gênese, de previdência, de respeito. É isso que estamos com bastante dificuldade nas nossas vivências. Então, essa educação moral, ela é básica para a função educativa da família. Aprender a dialogar com o filho, a colocar limites, né? A apresentar desafios para que eles possam aprender desde cedo a suportarem as negativas, as frustrações, como condição de quê? De, né, enfrentamento, como nos diz também o espírito Vitor Hugo, né? Importante, aliás, Leon Denis, é importante que desde cedo os nossos filhos sejam capazes de ter a força moral no enfrentamento das grandes dificuldades. Por isso, nós nos sentimos, nosso tempo já está correndo, felizes com a criação da área da família, embora saibamos que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul sempre trabalhou, muitos anos que trabalha especificamente com a área da família, com a questão do idoso, né? Eu fico muito feliz. Mas isso, em termos de CFN, Conselho Federativo Nacional, isso é importantíssimo, né? Para que nós possamos ter. Ontem mesmo levantamos não sei quantos temas que estão presentes exatamente para serem discutidos, meditados em relação à família. Mas, com certeza, não temos para onde correr. A nossa principal função é exatamente auxiliar esses espíritos, considerando com a doutrina que ninguém ingressa na vida corporal que não seja para crescer, para evoluir. Que as crianças são seres que Deus envia para que nós, na condição agora de irmão pai, irmão mãe, irmão tio, irmão avô, irmão responsável, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa de educação. Lembrando, Amélia Rodrigues, enquanto encarnada, mestra católica, afirmava de forma assim brilhante, todos somos educadores uns dos outros, pelo que falamos, pelo que dizemos, pelo que não falamos e pelo que também, né, não fazemos, aliás. Então, todos somos educadores. E lembrar, mais uma vez, Santo Agostinho, que Deus nos perguntará. Ai, meu Deus, quando eu penso nisso, chega a me dar um tremor, né? Que fizeste do filho que vos confiei? Ai, meu Deus do céu, essa pergunta é de matar, hein? Então, vamos seguindo adiante e vamos conversar um pouquinho mais aí em torno dessa função eminentemente familiar, que é a função educativa, para que nós possamos investir nesse espírito, considerando as suas necessidades, para que ali nós possamos cultivar uma personalidade madura, uma personalidade sociável, uma personalidade voltada para o crescimento, para a sua melhoria psicológica e moral, e principalmente para que nós possamos ajudar na construção de uma nova era para a humanidade, através de uma educação voltada para a formação
de pessoas de bem. Passando para você aí, Tati. Bom, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer. Eu vou até passar para o Vinícius, né, para tratar dessas perguntas junto com a Sandra. Mas antes de retomar essas perguntas, me veio algo, né, em mente aqui que eu gostaria que fosse até dialogado, se possível, né? Nós vemos aí a dimensão do compromisso da família, né, dos pais, especificamente nesse processo de educação do indivíduo, né? E tamanha é tão expressivo quanto a falta de assumir esse compromisso acaba resultando aí efetivamente muitas vezes até num momento de desvio, né, daquele indivíduo ali que está sendo educado, né, por aquela família. Mas, por outro lado, nós sabemos que os pais não são perfeitos, né? Nós sabemos que os pais também são indivíduos em processo de reeducação moral. Como mediar esse compromisso, mas não tornando ele um peso, né? Uma coisa que realmente afronte o indivíduo como algo que ele não consiga realmente lidar com tamanha responsabilidade, assim, como, não digo aliviar, mas, né, não colocar para os pais que é um compromisso a ser assumido, mas que também, né, o peso pode ser de alguma maneira visto como uma oportunidade e não realmente como um grande desafio aí que não possa ser capaz, que eles não possam ser capazes de superar e de assumir, né, porque a gente vê todo o conceito, né, desse processo de educação. E nós vemos aí a responsabilidade na vida, né, do indivíduo, né? Então, como trabalhar isso, principalmente do ponto de vista da doutrina espírita, né? Como nós podemos fazer esse entendimento? Aí, Vinícius, deixo para te conduzir essa pergunta e as demais com a Sandra. Então tá, Sandra, tu sabes que eu vou deixar para ti começar a conversa aí. Pode ser, minha amiga? Olha, eu entendo aquilo que está na doutrina espírita, que fomos criados todos simples e ignorantes, que Deus nos dá tarefas, missões para ocuparmos o nosso lugar, né, como co-criadores. Então, o papel de pai e mãe, esses papéis são papéis que, disse, a família é algo relativamente recente na história da humanidade, é algo que nós vamos conquistando, né, ao longo do nosso processo evolutivo, né, e o papel específico, pai, mãe, família, é outra coisa que também está sujeita a todo esse processo evolutivo, né, todo esse processo que tem a ver com a evolução do nosso planeta. Então é o seguinte, nós temos, é muito grave isso, nós temos na cabeça o chamado arquétipo, né? O arquétipo perfeito. Então, a gente quer ter mãe perfeita, a gente quer ter pai perfeito, não é isso? Avó perfeita, avô perfeito, irmão perfeito, e isso não é verdade. Agora, para nós espíritas, isso está ótimo, porque nós podemos dizer isso tranquilamente, né, para os nossos filhos. Olha, eu sou um espírito imperfeito, tá? Eu sou um espírito em processo evolutivo, então isso aí a gente pode colocar, com certeza, para desmistificar esse arquétipo. Agora, é preciso, eu entendo que quem vai me ouvir agora talvez não goste muito, mas vou dizer, é preciso que a gente saiba que a gente é imperfeito e que a gente se assuma não enquanto imperfeito, porque quando a gente se assume enquanto imperfeito, aí a gente se acomoda, né? A gente se auto-justifica, mas alguém imperfeito procurando se melhorar. Que a gente erra nas avaliações. Eu me lembro com uma amiga nossa, vocês conhecem, a nossa Cristiane Beira, né, lá de São Paulo, Amparo, né? Ela disse que quando começou a fazer determinados estudos, e aí então ela descobriu que tinha feito algumas coisas que não devia enquanto mãe, então ela disse que entrou em pânico. Ela entrou em pânico e chegou mesmo a dizer ao filho mais novo, me desculpe, o mais novo não, aos dois mais velhos que ela tem, olha, eu não era para ter feito isso, eu fiz. Calma,
é preciso ter também coragem de assumir a própria imperfeição. Lembrando que nós temos também um agravante. Nós somos de uma geração completamente diferente. Nós, que estamos aqui, boa parte do que eu estou vendo por aqui. Nós enfrentamos não sei quantas mudanças sociais, culturais, científicas, tá? Nós vivemos, a gente nem bem digere uma, aparece outra. A gente estava até se acostumando com a tecnologia, né? A gente estava até se acostumando com o computador, live, aí aparece a tal, que já é antiga, mas agora está aparecendo de uma forma muito grave, a inteligência artificial. E a gente está lidando já com uma situação que aquele antropólogo, historiador judeu, Harari, diz que daqui a uns 30 anos, no máximo, 20, 30 anos, nós vamos ter uma outra classe social, a classe dos inúteis. Classe dos inúteis, os que não vão saber fazer nada. Digo, ainda bem que eu vou desencarnar daqui para lá. Estou tão satisfeita, né, que acredito que vou desencarnar. E não é verdade, vou desencarnar daqui para lá. Então, nós temos que assumir a nossa imperfeição. No sentido não é de assumir, pronto, se acostumou. Mas a conversa franca. Agora, também não podemos abdicar do papel. Acho que vocês conhecem um querido amigo, psicólogo, hoje já muito conhecido no movimento espírita, e fora dele também, chamado Rossandro Klingen, que esse nome aí, sofisticadíssimo, é paraibano, viu? É de Campina Grande. Então, ele tem feito um discurso que muita gente conhece, muita gente sabe, e que é interessante, né? Que é exatamente quando ele diz que a mãe dele é muito dura com ele, coisa e tal, e ele dizia assim, mamãe, você não quer que eu lhe ame? E ela respondia assim, não quero não, eu quero que primeiro você me respeite. Tome. Amar é uma consequência, tá? Agora, se você nem me respeita, você nem me respeita nem me ama. Então eu quero ficar pelo menos com respeito disso daí. Então, nós não podemos abdicar dessas duas situações. Na nossa maneira de ver, o Vinícius vai me corrigir ou me, né, fazer alguns acréscimos. Essa questão da nossa imperfeição, nós somos imperfeitos. Isso aí nós não podemos negar. Mas nós temos autoridade, nós temos, como se diz assim, é uma competência que nós temos que ter para poder desenvolvê-la, senão a gente vai usar a primeira para não realizar a segunda. A gente vai dizer que é imperfeito e por isso a gente não pode educar. E aí não tem como, não é assim, né? A gente tem a responsabilidade, bem colocada pela Tati, a gente tem a responsabilidade. É o que nós pensamos nesse momento, provisoriamente. Talvez daqui a 5 anos eu pense diferente, mas é o que eu estou pensando nesse momento. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta no chat e uma mãozinha levantada, mas eu só vou fazer aqui uns comentários bem breves, Sandra. O pessoal me colocou mediando junto aqui também, então vamos ver se eu vou ser um bom médium. Olha que coisa interessante, né? A gente, às vezes, quer tornar leve a tarefa dos pais. É claro que nos compete não piorar os desafios que cabem aos companheiros com os quais no Centro Espírita temos a responsabilidade, através da área da família, de colaborar para que eles encontrem, na mensagem da doutrina, nos diálogos e estudos sobre o tema, ferramentas para educar à luz do Evangelho de Jesus. Porém, amiga, eu tenho assim, para mim, me perdoe os amigos, antes de eu falar, deixa eu aproveitar, registrar a presença do nosso irmão Antônio Nascimento, presidente da Félix, que eu vi que ele está aqui. Amigo, se tu quiser dar um oi, antes da gente seguir aqui. E também da nossa Beth Barbieri, que eu vi também, tá? A nossa companheira da área de unificação. Vai, Antônio. Isso. Boa noite, amigos, Sandra, seja bem-vindo, amigos. Muito bom estar aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Eu que aprendo. Isso. Acho que a Beth está por aí ainda. Quer dar um oi, Beth? Olá, Sandrinha, um abraço, querida, Oi, um abraço a todos vocês. É um beijão muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Beijo. Então tá. Meus amigos, aproveitando, e a gente precisa ter um cuidado que numa sociedade com valores hedonistas como a nossa, que vende assim uma visão de felicidade fantasiosa, infantil, é muito palatável as pessoas a acolherem uma visão de vida sem compromisso, de ausência de dever, como se nós estivéssemos sempre de férias. Eu sou pai de 2 crianças, amo os meus filhos, mas não é fácil ser pai na Terra.
Não é fácil lutar contra as próprias imperfeições para não lhes dar maus exemplos. Não é fácil lidar com a cultura do materialismo e reforçar valores outros que não são hegemônicos. Mas esse é o nosso papel, abençoado papel. É uma oportunidade redentora, inclusive, porque não raro na família nós temos companheiros que um dia nós também os desviamos do caminho do bem. Então agora é uma oportunidade ímpar que a gente não pode tratar, à luz da doutrina espírita, como se fosse uma atividade recreativa. Não é. É trabalho, é esforço, é renúncia. Eu lembro sempre do nosso querido Raul, quando usava aquela metáfora lá da obra que diz respeito, esqueci o nome, doutor, não acredito, aquele nosso companheiro que é árabe, me salva, Sandra, que ele diz os filhos flecha. Gibran. Khalil Gibran, obrigado, gente. Então, quanto os pais são arcos, os filhos são flechas. Quanto mais os pais se dobrarem, mais longe rumo ao infinito vão as flechas filho. E aí ele lembrava da possibilidade de nós colocarmos uma luz, né, uma tocha nessa flecha. E aí, no caso, é a fé espírita. Então, sim, eu acredito que nós precisamos ajudar os amigos a terem ferramentas à luz da doutrina, da educação, da psicologia contemporânea, sob o enfoque da metodologia espírita. Mas nós não podemos entrar nessa cultura que tem invadido os meios religiosos, inclusive, como se o nosso trabalho de evolução fosse um passeio na Terra. Mas tem uma pergunta aqui do Eduardo Basso, Sandra, que eu quero te passar. Só um minutinho. Fala, só um minutinho, Vinícius. Eu me lembrei, a imagem que você recordou aí do Raul, né, que diz assim, nós somos, né, o arco e eles são as flechas. E uma vez eu disse para Raul, mas às vezes o arqueiro exige muito do arco. Verdade. Às vezes é difícil aprumar o arco na direção, né? E Raul ria. Eu digo, meu filho, o negócio é complicado, porque nós sabemos exatamente pelo que a doutrina espírita tanto nos esclarece, né? A reencarnação, ela envolve expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, envolve reajuste, reparação, né? E, obviamente, tudo aquilo que envolve o processo de progresso, cuidado, amorosidade, disciplina, orientação. Mas que, às vezes, o arqueiro exige do arco, viu, Vinícius? Manda aí. E a gente precisa ter consciência disso, senão nós corremos o risco de fazer um processo educativo assim, pasteurizado, muito a sabor do mercado, muitas vezes, que se apresenta na ausência de formação moral e instrumentalização dos próprios pais. Interessante, Sandra, que o Kardec já se preocupava com a educação parental enquanto Rivail no século XIX, que quando ele escreve, lembra aquele texto de reforma da educação francesa, além da formação dos professores, ele recomenda que houvesse uma formação para os pais. Claro que não nessas palavras, para prepará-los. O Eduardo, minha amiga, diz assim, espera aí que agora a Evinha também deixou um abraço, Evinha querida, a Evinha também é desses nossos patrimônios do movimento espírita gaúcho. O Eduardo diz assim, boa noite, Sandra. Como educar nos dias de hoje para espíritos que reencarnam hoje? Não queremos o modelo autoritário do passado, mas, por outro lado, não temos um modelo novo. Não sabemos como lidar com essas crianças, questionadoras, desafiadoras, inteligentes e superestimuladas. Essa está bem para ti, Sandra. Tá? Na verdade, nós temos dois modelos que são antagônicos, né? O modelo autoritário repressivo, né? Que acredito que boa parte aqui teve esse tipo de educação. Eu queria ir para a abertura dos jogos. Minha mãe, adolescente, mamãe dizia, não vai. Mamãe, eu vou com fulana, a mãe de fulana, não vai. Quando eu ia a terceira vez, ele olhava para mim e dizia, não vai, e pronto. E eu, logicamente, Heloína, ainda ia pela quarta vez, mas por quê? Aí ela dizia assim, porque eu não quero. Pronto, era o modelo autoritário, eu não quero. Então, se ela não quer, eu não vou.
Aí a gente partiu, na teoria da curvatura da vara, para o outro, né, extremo. Aí você tem, em especial, a gente não pode descontextualizar, né, os famosos anos 60, anos 70, anos 80, em especial, segunda metade, globalização, toda essa influência louca que a nossa, as novas gerações, aí o pessoal diz assim, que geração, né? A K, a Y, a Z, enfim, todas as gerações que estão por aí. Então, o que é que ocorre? Né? A gente começou a usar um outro, né? Você tem aqui o autoritário repressivo e aqui o permissivo compensador. Então, todos os extremos dentro da teoria da curvatura da vara, né? Então, os extremos, eles são complicados, tá? Existe um caminho do meio? Existe. É o caminho dialógico. Tá? Esse caminho dialógico está aí premiado. Vou citar só dois grandes pensadores, tá? Um nacional e um internacional. O Edgar Morin, pai da complexidade, o nosso Paulo Freire aqui, o educador nordestino, pernambucano. A dialogicidade, ela é fundamental, mas volto para a mãe do Rossandro. Não esquecer que, a depender da faixa etária, do conteúdo, né, existe uma coisa chamada autoridade até jurídica, que repousa a responsabilidade jurídica para os pais. Eu lembro de uma fala do Cortella que é engraçadíssima. O filho dele disse assim, pai, olha, eu não quero ir para a universidade, eu não quero. E se o senhor olhar direitinho, fulano, Bill Gates, Jobs, Steve Jobs, eles não foram universitários. Aí começou a citar alguns que tinham deixado Harvard, né? A famosa Universidade de Harvard. E ele usando isso para justificar para o pai que ele não queria dar continuidade aos estudos. Aí o pai disse, não, eu concordo plenamente com você. Você faz o seguinte, você estuda, você passa em Harvard, e quando você estiver lá, aí você desiste. Pronto. Porque é muito fácil, o Vinícius colocou muito bem, a nossa meninada hoje, ela recebe um impacto muito forte, né, em que a gente se surpreende com um velho discurso que agora o francês me deu o branco do nome, não sei se é Montesquieu, não sei, talvez esteja atrapalhado, que falava em 3 tipos de educações, né? A educação dos pais, dos mestres e do mundo. Naquela época, lá pelo século XVIII, ele dizia, a do mundo é, muitas vezes, a que mais tem aceitação por parte dos nossos filhos. Imagine se ele estivesse conhecendo o que hoje a gente está vivendo em termos de influência midiática. Ele ia dizer que nem existe a dos pais e nem existe a dos mestres, só existe, né, exatamente a do mundo, né, através do processo midiático. Então, meu querido amigo que fez a pergunta, eu entendo que nem um modelo, nem outro modelo. A via do meio, como sabiamente diziam os romanos, né? A virtude é o meio. Então, a gente tem hora, a depender da idade, a depender do conteúdo, tudo é relativo. Tudo é relativo. Porque, de repente, você tem uma menina de 12, 13 anos, ela quer ter a liberdade de frequentar certas festinhas, né? Que você sabe o que rola. Eu me decepcionei uma vez, há muitos anos. Eu acredito que vai fazer mais um dia entre 10 a 15 anos, uma decepção com a grande escola, que era uma diretora amiga minha, e descobri que as festas do ensino fundamental 1, ou seja, 8º, 9º ano, né, de hoje, a turma tinha acesso a bebida. Turma nova. Nossa, mãe, não é? Quando você tem, então, legislação para quê? Né? Você tem isso tudo para quê? O bom senso para quê? Né? Então, é possível, meu querido, que você tenha em determinado momento a raiva do seu filho, da sua filha. Né? Mas, eu dizia anteriormente, é preciso muitas vezes que a gente se assuma enquanto imperfeito. E um dos fatores, né, para se assumir enquanto imperfeito é não agradar. Então, às vezes, também a gente tem que não agradar. Então, existem os dispositivos legais, por exemplo, né, que nós estamos aqui subordinados ao ECA, subordinados a uma Constituição, não é verdade? Nós temos esse aspecto. E nós temos uma outra coisa chamada bom senso. E nós temos uma outra coisa, que é a visão espírita.
e vai nos falar que aquele espírito que reencarna é da nossa responsabilidade a orientação para conduzir no bom caminho. Por isso Emmanuel diz que quando a gente faz tudo, né, tudo, ele diz tudo, ele não diz fazer em parte, fazer tudo. E ainda assim, aquele espírito é rebelde, então a vida vai ensinar. Né? Mas enquanto aqui no Nordeste se usa assim, né? Comeu do meu pirão, apanha no meu cinturão. Aqui é assim, ainda no interior tem muito disso, né? Mas o que se quer dizer é que se você tem, como você colocou, a sua fala foi brilhante, Vinícius, uma sociedade hedonista, materialista, consumista, é tanto ista, né, que a gente fica alarmado. E a gente tem que desenvolver nos filhos um senso crítico, um senso crítico. Se falava muitos anos atrás da necessidade de criar o leitor crítico. Hoje a gente tem que falar do usuário crítico da internet. Tem que falar, tem que mostrar, tem que testemunhar, tem que dizer, olha isso aqui, né? Eu lembro que a minha neta dizia, vó, tem um negócio aqui que está com R$99, coisa e tal, né? E aí, eu digo, é mesmo, é? Quanto bem. Esse site é confiável? Sei não. Ele disse, então vai para um site confiável. Ela foi. Quando chegou no site confiável, em vez de ser 99, era 249. Eu digo, e aí? Ela disse, aquele era fake, né? Eu digo, é fake, é mentira, é enganoso, né? Então tem que desenvolver uma certa criticidade. Agora, meu querido amigo da pergunta, mas não nos esqueçamos que a gente não vai agradar nunca, mas é melhor que a gente agrade a consciência do que a gente, né? A gente não conseguir fazer a parte que nos cabe. E olhe, não tem sido fácil. Acredito que das coisas mais difíceis da atualidade é exatamente ser pai, ser mãe, ser vó, ser tia, ser responsável. Né? Finalmente, em especial por uma geração bombardeada por tudo isso que o Vinícius colocou, e mais ainda, eu acrescentaria, né, junto a isso tudo, uma visão de liberdade que não é liberdade, é libertinagem. Isso é grave demais. Isso é que é o mais grave, né, para que a gente possa ter a consciência tranquila de que fez alguma coisa. E tentou, né? A gente precisa ser adulto, né, Sandra? O que é difícil, né? Ser adulto não é fácil. A nossa irmã Raquel tinha levantado a mão. Raquel, quer fazer a sua pergunta? E Raquel? Aí tem que abrir o microfone. Ou foi acidental, que acontece, né? A gente às vezes está mexendo no aparelho. Então eu vou para a pergunta do Juan Daniel, Sandra. Boa noite. Essa pergunta é boa, hein? Vai bombar nas redes depois. Vai bombar, diga. Boa noite. Os espíritas evangelizam seus filhos dentro da doutrina? Como convencer aos que não querem? Deveriam, né? Porque eu me lembro de Jesus contando a parábola, né? A parábola da pérola, né? A parábola do tesouro, quando ele diz assim que um homem ele adquire ele vê um terreno, aliás, nesse terreno tem um tesouro. Aí ele vai, vende tudo que tem e compra o quê? Compra o terreno, porque no terreno está um tesouro. Não é verdade? Então, se nós, por exemplo, somos espíritas e o espiritismo é só para nós, aí a gente se complica, penso eu. Porque quando você tem um filho, uma filha, né, o que você quer é que ele tenha o melhor. É o melhor colégio, né? É a melhor educação, não é verdade? Então, como é que não vai ter a melhor opção religiosa? Ou a melhor opção filosófica? A melhor opção de orientação para a vida? Então, a gente vai responder. Agora, o que a gente não pode é terceirizar, como a gente já falou no início, terceirizar para o centro espírita. Então, essa área, a área da família, hoje, como nós já dissemos também, tão importante, né, dentro do nosso movimento, é para que o futuro do movimento seja garantido. O futuro está aí. É que haja, de fato, em cada casa espírita, um sentido de comunidade. Enquanto a gente não criar esse sentido de comunidade, a gente não chega ao ideal de família espírita. E existe, está no Livro dos Médiuns, no capítulo em que Kardec fala sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Está lá. Ele usa o termo família espírita.
E vai propor o quê? Vai propor a visita, né? Vai propor, né, que eles se correspondam, que troquem experiências. Aí ele vai falar, isso daí é a família espírita. Então, acredito que é uma questão muito de fórum íntimo, mas seria uma incoerência da nossa parte muito grande nós já assumirmos a doutrina enquanto uma orientação de vida para nós e não passarmos isso para os filhos. Claro que quando os filhos atingem a maioridade, né, eu tenho um filho que foi educado no espiritismo, mas adora uma missa, né? E eu ainda fico para ele, volta à missa, vai para a missa. Vai, tu não gosta? Vai. Então, nós aprendemos isso também entre nós, não é verdade? Mas quando está perturbado, diz assim, mãe, onde é que tem passe hoje? Eu não me aguento, eu digo, tá aqui perto, no bairro tem. Estou me perturbado, vou tomar um passe. Vá, meu filho. E assim vai. Então, é preciso haver esse respeito, essa dignidade, né, do respeito às opções. Agora, tem que apresentar. Se a gente não apresenta o conteúdo, aí a gente está, né, agindo de uma maneira equivocada. Penso eu. Não sei se vocês pensam igual. Me parece que a gente precisa considerar que, enquanto é criança, o seu livre-arbítrio está sujeito ao nosso. Exato. E nós temos com ele uma responsabilidade espiritual grave. Uhum. Então a gente faz isso que tu disseste, Sandra, a gente leva. Dá trabalho, dá. A evangelização aqui em algumas cidades é domingo de manhã. Pô, é um dia que eu vou acordar, que eu ia descansar, mas vou acordar mais cedo, vou preparar o café, vou prepará-lo com o tempo. Há um desafio nosso de lidar com a gestão do tempo. Se eu saio tocando o filho para o centro espírita de qualquer jeito, ou para qualquer lugar, escola, ele não vai gostar. Eu tenho que construir isso com mais harmonia, com mais tranquilidade. Mas não posso abrir mão. Eu me lembro dessa pergunta feita a Cecília, Sandra, na Fergus, há muitos anos atrás. Estava eu e minha esposa, à época era minha namorada, Larissa, e ela chegou a dizer assim, de uma maneira muito afetiva, que, olha, pai e mãe espírita que não está levando o filho ao centro espírita, evangelização, tem que sacudir essa criatura, tem que dar com um pauzinho na cabeça dele, alguma coisa está errada. Né? Porque, como tu disseste, é uma questão de coerência. Agora, quando eles são adultos, eles receberam a referência. Receberam. Alguém colocou aqui que não dá opção aos filhos, né? Alguém colocou no chat, não dá opção. Claro, porque quando ela é criança, você não pergunta para ela, quer ir para a escola? Você não pergunta. Quer fechar o ensino fundamental? Você não pergunta, né? Agora, vamos ver. Eu conheço casais que fazem verdadeiras negociações, né? Mas a partir dos 16, por aí, né? 17, 18, né? Mas a criança em especial é difícil. Agora, é claro, a criança não gosta. O que é que você não gosta? Aí a gente aproveita para fazer, né, o quê? A avaliação. O que é que ela não gosta? É porque ela não gosta mesmo, que nada que se faça ela vai gostar. Ou o que se faz na evangelização está precisando, né, melhorar, por exemplo. Não é verdade? Então, é bom também essa integração da área da família e a área da evangelização, porque é uma parceria fundamental. Eu gostaria de trazer um depoimento de um jovem que ele era tão problemático, mas era tão problemático, que a situação levou os pais a fazer terapia com ele. Os pais e ele. Tão bonzinho que ele era. Mas era um espírito tão... Ele testava todos os evangelizadores. E um belo dia, já jovem, né? Acho que ele não era casado ainda, mas já bem 20 e poucos anos. Aí eu encontro com ele, eu estava na presidência da federação. E ele disse assim para mim, a gente conversando, ele fazendo umas críticas, né? Eu digo, ai, que bom, faça, é ótimo, porque o melhor da crítica era ser feita ao vivo e a cores, né? O problema é quando ela é feita nas costas, né? As escuras, mas na frente é outra. E conversa vai, conversa vem. E ele soltou essa, né? Eu quero dizer em relação à evangelização que agradeço até hoje aos meus pais terem me obrigado a frequentar a evangelização, porque eu não sei o que eu seria hoje sem a evangelização. Disse isso. Eu disse, é mesmo?
Eles têm. Eu agradeço aos meus pais, né? Eu me obrigarem. Agora, cada caso, eu gostaria de registrar, cada caso é um caso, né? Às vezes você tem umas figuras que são, vamos dizer assim, mais rebeldes, né? Umas figuras que precisam de mais negociação, mais conversa, e outras que precisam aprender mais pulso. Isso vai, né, depender muito das situações. Mas, com certeza, nós não podemos ser incoerentes. Isso aí, de jeito algum, porque nós vamos responder por essa incoerência. Nós temos a mão levantada a Fernanda e a Lise. A gente pode fazer um bloco, as duas falam, e aí a Sandra faz seu comentário. Pode ser, amigas? Vai lá, Fernanda. Boa noite, eu sou a Fernanda, aqui de Candiota. Eu sou evangelizadora da infância e da juventude e também sou professora de educação infantil. Eita, juntou tudo, vai evoluir, vai chegar direto no céu. Tudo junto. Então, eu tenho 19 alunos de 5 anos pela manhã e 18 alunos de 4 anos pela tarde. Então, são muitas crianças junto, né? E as mães entregam as crianças, como tu diz, a terceirização da educação, né? Como é que tu aguenta? Eu não aguento ele em casa, como é que tu consegue? Mas é exatamente a falta de limites, né? Porque na escola tem regras e eles têm que respeitar as regras, eles têm o limite, né? Então, os pais, eles simplesmente chegam na escola e dizem, eu não aguento mais o fulano. Com 4 e 5 anos. Imagina que adulto vai ser, né? E cada vez mais, assim, a gente vê situações terríveis, né? Com crianças de 4 e 5 anos acontecerem nos lares, e cada vez mais a gente, na sala de aula, está passando por situações bem, bem difíceis, né? Mas o que mais me preocupa, como eu sou evangelizadora da infância e da juventude, é a desistência dos jovens, né? Que eles vão até um certo tempo e depois, nossa, fica muito difícil mantê-los na evangelização. A gente fica catando, implorando, participa, e a gente para, a gente sabe que tudo aquilo que a gente já plantou está ali dentro, né? Como o exemplo que tu deu. Mas realmente está muito difícil manter os jovens. Era mais com relação à juventude que eu queria. Mas é o seguinte, né? A gente sabe que existe uma pressão de ser aceito. Isso é muito complicado, né? Então, a gente vive com volta às colocações do Lousada, né? Uma sociedade hedonista, materialista, né? Consumista, enfim, que não valoriza tanto essa dimensão de espiritualidade e religiosa, né? Então, muitas vezes é o grupo que também no qual ele está, né? E que exerce essa influência. Hoje se trabalha, hoje só não, né? Desde a nossa Cecília, que se trabalhava muito a questão do chamado acolhimento, mas principalmente a criação de um sentimento de pertencimento da criança, do adolescente, do jovem na casa espírita. Ele vai na casa espírita e passa 1h30. Para criar esse vínculo é preciso que o trabalho seja um senhor trabalho. Ou não? Eu entendo que o negócio não é fácil. Não é fácil. Inclusive, às vezes aparece por aí umas almas fazendo as críticas ao movimento e que não parece que também não foram jovens espíritas, ou não frequentaram, não foram evangelizadores. Eu fui evangelizadora também de juventude, né? Acompanho o evangelizador de juventude até hoje, participo de formações de evangelizadores e eu sei como é difícil, sem apoio dos pais. Depende muito também do temperamento, né, dos interesses do próprio jovem e o assédio que ele recebe. Primeira palavrinha que ele recebe, que é que ele é um bobo, para não falar outras palavras, né? É bobo, você vê aquele negócio de religião. E há também uma coisa estranha que é um combo. O que é o combo, né? De repente joga tudo. Então o sanduíche, batata frita e refrigerante. Aí eles fazem o combo. Aí bota no mesmo lugar, bota os padres, bota os pastores, bota os pregadores, pronto. E aí, aquilo que o meu querido, e que Vinícius já recordou, né, Raul Teixeira dizia muitos anos atrás, quando perguntaram a ele qual é o maior desafio do jovem espírita, e ele dizia: ser diferente. Numa sociedade
né, que a gente vive, que você tem que usar a mesma marca, as mesmas camisetas, a mesma calça, o mesmo tênis, se não tiver aquele tênis, aquele iPhone ou aquele outro celular. Então, é muito difícil, gente, ser jovem espírita hoje com essa coisa em cima dessa juventude. É muito difícil. Por isso, entendo, eu parabenizo o Porto Alegre, Rio Grande do Sul, me deu a experiência mais emocionante que eu tive de ver num dia 500 evangelizadores juntos no encontro, que eu fui com a Cecília. Eu me emocionei, cheguei a ter taquicardia. No outro dia tinha 900. Aí quase que eu desmaio, não sei como eu não tive um piripaco, como se diz, aqui, né? Eu nunca tinha visto tanto evangelizador junto na minha vida. Então, é muito difícil, gente, você lutar numa sala de evangelização com essa meninada. O problema não é ser questionador, porque isso não é problema, não é problema. A meninada ser questionadora. Eu acho ótimo quando ela é questionadora, né? A questão é como é que você realiza o seu trabalho de evangelização juvenil, viu, Fernanda? Contextualização, adequação da linguagem, cuidado com as ilustrações que você tem que ter, você pode apresentar, e principalmente essa sensação de pertencimento em que esse jovem ele já possa, na instituição, realizar alguma coisa. Nessa pandemia, teve em alguns lugares do Brasil, onde os jovens, eles é que faziam o evangelho lá online, eles é que coordenavam. Surgiram em algumas localidades distantes, juventudes a partir da atividade online. Agora, evangelizador de juventude tem que se virar nos 30, não, reduzido para 20, né? Tem que realmente amar muito o seu jovem, o seu adolescente, tem que criar estratégias que não sejam estratégias apenas de ver essa meninada uma vez a cada semana, quando a meninada vai. Quando vai? Eu tenho só para fechar, eu tenho uma evangelizadora que eu acompanhei muito tempo, que ela criava grupos do WhatsApp, né? Mensagens diárias. Menina, todo dia tinha uma maneira de fazer contato com os jovens. Todo dia. Entendeu? Para reacender. Se a gente hoje enfrenta, acredito que não é diferente aí, para a volta pós-pandemia, teve gente, né, adulto, que não consegue voltar, por N situações, não nos cabe julgar, mas tem gente que não consegue voltar. Imagine, então, a nossa juventude. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, tá? O movimento espírita não vai acabar, não. Não se iluda. Lise, por favor, a sua questão. Bem rapidinho, é uma questão, quem sabe uma reflexão. Hoje, atualmente, se vê muito a inversão dos papéis. Os filhos, como têm mais conhecimento, que acham que têm, que acham que têm maturidade, eles têm acesso online, têm acesso às ferramentas sociais, digamos assim, né? Então, eles acham que os pais são atrasados, os pais não acompanham o ritmo, até por uma questão de geração. E eles querem dar o tom da conversa em casa, né? E os pais acabam sendo refém dos filhos, né? E quase que trocando de papéis, porque pode magoar o filho pode ser traumatizado, vou ter que levar no psicólogo, vou ter que levar não sei o quê. Então, procura tudo que é terapia ele mesmo, porque ele está se deixando dominar pelo esse filho e pela essa filha, né? Porque eles têm todas as influências que muitas vezes os pais não têm tempo nem de ver, que trabalham, né? E querem tudo do melhor e do bom e não sabem de onde sai. Essa é uma questão. A segunda questão é a questão da privacidade. Não entra no meu quarto, a porta está fechada, tu entra no meu quarto. Não é para entrar. O pai, não vou entrar, porque, né? Pediu para não entrar. Não tem privacidade de jovem, adolescente, criança, não tem privacidade. Tá sob o mesmo teto, é menor de idade, eu sou responsável por todos os aspectos, então eu vou entrar no quarto e vou ver. Por que aconteceu isso? Aconteceu um caso que a gente teve conhecimento de um menino que morava com a avó, e a avó, eu sou vó, eu sou professora, avó, mãe, tudo que tem direito. Mas tinha tudo que tem direito. Mas o que aconteceu? Não, entra no meu quarto. Como o pai era separado da mãe, ficava com pena, então fazia todas as vontades. Aí chegou uma tia visitar, e foi, mas o que o seguro deixa entrar no quarto? Não entra, pelo amor de Deus, não entra, a porta está fechada, ele tem chave do quarto. A tia chegou, fez a volta, foi olhar o quarto. O que ele tinha na cama? Ele tinha um painel
com quem que ele ia matar. 2 colegas, o pai, inclusive, só livrava a avó. Tinha facão, tinha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por toda essa onda que tá vindo da mídia, né? Dos grupinhos, de se comunicar e tudo mais. Então, que tipo de privacidade é essa que nem para limpar o quarto, e nem para olhar o quarto, e nem para chegar... Então, os pais, na realidade, eu penso assim, como professora, pedagoga, que sou também, e eu penso que os pais, às vezes, deixam a desejar nesse sentido, porque eles se acham que devem ser submissos ou refém dos filhos. E isso é uma inverdade. Tem uma falta de posição. Era isso. Isso é uma inversão. Você colocou muito bem. É uma inversão. Não pode. Não pode. Né? Inclusive, essa situação toda que a gente vivenciou recentemente, né? Aqui em Natal, tivemos um acesso a um diálogo de um colega com outro, e dizendo que tal data ia ser a maior data da história, né? Da história, porque ele ia matar todo mundo da turma dele, porque ele achava que a turma era muito legal e todo mundo merecia ir para o céu. Então ele achava que se matasse todo mundo iria para o céu. Era a cabeça de um jovem de classe média alta, pelo colégio, classe média alta. Graças a Deus, o que recebeu, no caso, o diálogo com ele, mostrou aos pais. Mostrou. E aí a coisa foi, né, investigada, essa situação toda. Olha, inclusive, soube que o aluno foi expulso do colégio, mas não é ser expulso só do colégio. Ele tem que ter acompanhamento. Isso. Tem que leva, porque isso aí, né? Então, isso aí o que você colocou, é inversão. É aquele primeiro ponto que eu coloquei, né, como dificuldade, a deserção dos pais da tarefa educativa, principalmente quando é difícil. E essa questão da intimidade, isso é sério. Então, a gente tem que ter acesso, sim. Tem que ter acesso. Agora, deixa eu só te dizer, conheci uma danadinha, né, que conversando com uma outra danadinha, um pouquinho mais velha, fazia acessos na internet, certo? E a mais velha disse para a mais nova, olha, sua mãe vai pegar isso daí. Ela disse, pega não, porque eu apago o story. 8 anos. 8 anos. Então, a gente, viu, Liz, a gente tem que se virar mesmo, a gente tem que se atualizar, a gente tem que, né, e tem que estar atento. É a chamada vigilância. E principalmente se você nota comportamento diferente, estranho, esquisito, preconceituoso, muito reservado demais. Então, a gente tem que estar atento sempre. Atento sempre. É muito difícil, e eu tenho certeza que todas essas situações que ocorreram, e talvez tenham ocorrido outras que a gente não soube, porque houve um consenso de que não se divulgaria, na verdade, mas nós temos que estar atentos. É preciso, como diz assim, antes de vir vai para o caju, eu já estou vindo das castanhas, é um ditado que a gente tem aqui. Então, o que você colocou, concordo integralmente. E essa questão, principalmente, de não poder acessar, nem para limpar, aí é mais grave ainda, é uma coisa doentia, né? E outra coisa, eu vou colocar a partir da sua fala, jogar muitas vezes para a avó, não é? Uma responsabilidade, isso é outra problemática, que é que, se Deus quiser, a área de família, vai discutir bastante, né, na casa espírita, porque eu entendo que não é fácil. A gente tem que ter muito diálogo, e é preciso haver renúncia, abnegação, é preciso haver bom senso, para também não colocar sobre o outro uma responsabilidade, tirar a responsabilidade e jogar em cima do outro. Eu concordo com tudo que você disse. Bom, meus amigos, nós estamos nos encaminhando para o encerramento aqui, para as nossas considerações finais. Eu queria aproveitar, Sandra, e trazer o abraço da nossa Marlise, diretora do AFA da Fergs, tá? Ela não pôde estar hoje, mas manda o meu abraço para a Sandra. Então tá entregue o abraço. E lembrar, meus amigos, da importância que nessa área nós participemos dos treinamentos federativos, estudemos os materiais à nossa disposição, nos preparemos como uma tarefa prioritária no atendimento às famílias, nas reflexões dialógicas que devemos fazer junto aos pais para ajudá-los nesse nobre labor. Nós precisamos estar conectados a
atualizados, nos servindo do conhecimento de especialistas, mas fundamentalmente do conhecimento espírita. Da nossa parte, Sandra, é uma alegria estar contigo. Eu vou te passar uma questão e já te entregar para as tuas considerações finais. Minha amiga, fala um pouquinho sobre a permissividade do uso do álcool no ambiente doméstico e também já fica para as tuas considerações finais, tá bom? Gratidão nossa aí. A permissividade do álcool, como qualquer tipo de mau exemplo, vamos dizer assim, generalizar mesmo, né? A gente não tem muito tempo de esmiuçar, é tudo muito grave, né? Tudo muito grave, porque a tendência do filho, da filha, a depender, é uma repetição de alguma forma, é o exemplo, é a referência de conduta, né? Então, alguém aí, acho que não sei quem foi que falou que a criança com 4 anos, a mãe diz, eu não suporto, eu não controlo, eu não domino, tem alguma coisa muito grave que está acontecendo, né, aí no interior dessa família. Eu tenho procurado fazer algumas leituras em razão de casos e dessa própria área como é que se diz? Essa área da família, né? Então, de alguns psicólogos que estão aparecendo aí, algumas terapias, algumas indicações comportamentais, e o grande problema é principalmente quando no interior do lar a problemática ela se situa como referência. Aí, logicamente, meu amigo, acho que você e todos vocês que aqui estão, né, é lastimável. E, mais uma vez, entendemos o seguinte, a pergunta do nosso Santo Agostinho, o que fizestes, perguntará a Deus, nosso Pai, né, para nós, o que fizeste do filho que vos confiei. Então, não só o álcool, como a desvalorização, por exemplo, da mulher, o preconceito, né, de cor, o preconceito de classe social, e um preconceito que é estranho, que é o preconceito regional. Nós não precisamos ir longe, não, né? Nós acompanhamos durante muito tempo aí tanta coisa estranha, né, que a gente viu, né, que a gente ouviu e que a gente acompanhou. Então, eu gostaria de lembrar sinteticamente, a palavra, ela emociona, ela convence, ela esclarece, agora o exemplo arrebata, para um lado ou para o outro. Então, é a responsabilidade que nós temos. Eu gostaria, nesses momentos finais, de agradecer muito a oportunidades, dizer que nós temos muitas lacunas. Eu, pessoalmente, tenho muitas lacunas, porque todos somos seres contextualizados, então todos temos dificuldades, às vezes, interpretativas, de visualizações mais amplas, mas a doutrina espírita é um farol, né? É o novo livro do nosso Raul, Atalaia Cristã, né? Então, é um farol de luz para que nós possamos realmente nos compreender primeiro a nós mesmos, já que o autoconhecimento é o caminho do progresso individual, enquanto a educação é a grande chave do progresso moral. Então, procuramos fazer o nosso melhor. Sempre parto desse pressuposto. Não somos perfeitos, mas somos convidados a fazer o nosso melhor. Mudar naquilo que podemos, pedir desculpas quando nós erramos, né? Mas sem jamais abdicar da responsabilidade que nós temos, né, de orientar, de chamar a atenção. Joana de Ângeles diz, eu já esperneei com ela em muitas coisas, né? Mas ela diz assim, nunca deixe de falar uma coisa com os filhos que você sente intuitivamente no coração que é para falar. Então a gente faz a parte da gente, lembrando que nem sempre a gente vai obter o sucesso, mas que nós estamos nesse caminho, que é o caminho de procurar realizar o melhor. Daqui a pouco os papéis se invertem, nós passaremos a ser os filhos. Então, o que nós podemos desejar a todos vocês aqui nesse momento, as pessoas todas que estão aqui, boa sorte, né? Boas vibrações, boas intuições, para que nós possamos seguir adiante nessa tarefa difícil. Há uma brincadeira que eu faço e é verdade. São as 3 coisas mais difíceis que começam com viu, Lousada? Primeiro, evoluir, tá? Segundo, educar. Terceiro, emagrecer. Então, vamos seguindo para ver o que é que a gente consegue fazer. Beijo de todos vocês, toda a Fergs, todo o grupo, que nos ouve e quem nos ouvirá. Beijo bem grande. Desculpa as lacunas, as limitações.
Obrigada, Sandra. Muito obrigada, Vinícius, aos dois companheiros que com certeza se tornaram o nosso dia hoje, abrilhantaram o nosso dia hoje. Ficamos muito felizes de poder de vocês estarem aqui conosco. Realmente acaba o tempo ficando pequeno, porque família é uma coisa que é longo aí, né? A conversa é longa, é complexa, né? E a gente tem que, na verdade, inesgotável. Exatamente. Então o tempo fica curto. Peço desculpa aos demais irmãos que levantaram a mão, que colocaram outras manifestações ali no chat. A gente pede desculpa por não dar tempo, né, de fazer todas as perguntas. Mas teremos outras oportunidades. O Vinícius já esteve aqui conosco em outras oportunidades, então vai voltar também. Eu digo que as pessoas se tornam sócias aqui, né, porque retornam. A Sandra também. Vamos ter essas outras oportunidades de estarem junto conosco. Então a gente agradece muitíssimo ao Vinícius, à Sandra, por estarem aqui conosco, e agradecemos a participação de todos vocês, tá? Seu José Eli seguindo ainda com a arte, né, espírita, seu José Eli tem uma mensagem agora para nós, vai fazer a leitura. E antes até disso, nós vamos só passar um recadinho que no dia 21, nossa próxima roda de conversa será no dia 21 agora de maio, né? Nós estamos no mês da família, então dia 21 de maio será a nossa próxima roda de conversa. O trabalho vai ser coordenado pela AFA Bagé, tá? Então nesse trabalho também de unificação que nós fazemos aqui, os nossos companheiros de Bagé sempre estão junto aqui no trabalho conosco, vão fazer essa atividade, tá? O tema abordado vai ser na área do autismo, então todos estão convidados novamente para estarem aqui junto conosco. Tá. Seu José Eli? Não sei se temos palavra ainda, não sei se temos voz ainda, né? Porque ouvir a Sandra e o Vinícius nessa roda de conversa aqui não é para poucos, né? Não é para... Já nos sentimos agradecidos e talvez um pouquinho mais evoluído, acredito, se nós nos concentramos na roda de conversa e aprendemos e colocar em prática no futuro, né? Então, mas vamos lá para agradecer a Sandra e o Vinícius. Nós fizemos um apanhado do que eles falaram, algumas, e tentamos conectar algumas palavras e a gente vai ler para vocês aí, tá? Só pegar aqui. A função educativa da família. Então, Sandra Borba e Vinícius. Nas noites escuras da minha vida, procuro abrigo e descanso, que alguém me acolha e me traga a calma. Chego ao útero materno, pequeno e frágil, tudo é incerto. O que é certo, o que o mundo vai me abraçar. No colo da mãe, a família vai festejar. Hoje, crescido e adulto, ouvindo a Sandra Borba e Vinícius falando sobre educação, trazendo a família para perto do nosso coração. Viajo na infância, nas dores, nas desilusões, nas dificuldades dos pais em nos darem orientações. Fica a dúvida que Vinícius e Sandra estão a responder. A função educativa da família é um oceano ou é uma ilha? Depois dessa conversa, todos vamos entender que a família é para amar e proteger. Fala, Vinícius, na transição planetária, no programa reencarnatório, que o Espírito vai encontrar o Mestre Jesus, que um dia lhe foi luz e ele deixou para trás. Continua Sandra com seu sotaque potiguar, ensinando o caminho para a família adentrar, com Jesus no leme e no sentido de amar. Sandra não para por aí, conectada com os benfeitores, continua a nos instruir, dizendo que a função principal, os pais precisam preocupar-se com a moral. É hora de Vinícius falar, dá um descanso para Sandra respirar. Mas o mais difícil de hoje em dia, ser pai, ser mãe ou ser tia. Esta responsabilidade não pode ser terceirizada. Santo Agostinho vai nos alertar quando a hora chegar. Deus vai perguntar, o que dos filhos meus? Sandra ficou preocupada, nos deixou em alerta, mas ficou animada. Se errou, nosso pai permanece com as portas abertas. Evangelização aquieta a alma, acerena o coração. Com o maior evangelizador, o Mestre Jesus, nosso Salvador. Sandra e Vinícius, recebam nossa gratidão. Nosso poeta aí, José Eli. Valeu! É o mínimo que podemos fazer por eles.
Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todos. O nosso abraço fraterno. E agora a dona Heloína Lopes vai fazer a prece de encerramento para nós. Mais uma vez, Sandra e Vinícius, um abraço fraterno a vocês. O nosso muito obrigada. Meus irmãos, neste momento de alegrias, de sintonia com o mais alto, vamos orar. Senhor Jesus, Mestre, amigo divino de todos nós, abençoa, Senhor, a todos os lares da terra, ilumina os nossos corações para que possamos realizar o melhor no local onde fomos chamados a servir, a trabalhar, a conviver. O teu amor, Senhor, abranda as situações tão difíceis muitas vezes. Por isso te rogamos, sê conosco, acompanha-nos no nosso passo a passo em direção a ti, e que o teu amor, a tua bondade cubram a maior parte das nossas dificuldades para seguirmos juntos contigo agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos. Um abraço fraterno a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sandrinha, um abraço gaúcho, bagiense, grande, apertado. Boa noite, boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos.